Pessoal, a gente está aqui hoje em Varginha, estamos com o Edson Boaventura. E eu queria aproveitar, Edson, esse momento que a gente está aqui participando desse congresso. Qual é a sua avaliação do congresso? Qual é o legado que vai ficar? Então, o primeiro Congresso Internacional de Varginha, ele comemorou os 30 anos do caso. E o que a gente percebe? Que o caso continua mais sólido, né, mais verdadeiro do que nunca. Porque as informações repassadas aqui, elas só vieram a reforçar o caso Varginha, né? Principalmente depoimentos, né, de médicos, né, que estiveram presentes aqui, e recentemente a gente teve o depoimento do Dr. Ítalo Venturelli, né, que é uma pessoa de renome aqui na cidade, já foi diretor de 3 hospitais aqui em Varginha, né, o Hospital Mantas, o Regional e o Bom Pastor, e ele falou do seu envolvimento, né, contato direto com a criatura de Varginha. Então, o que eu percebo? Que agora que fez 30 anos, é bem provável que a gente consiga, com mais facilidade, depoimentos de militares, de outros médicos, e novas informações surgirão certamente. Com certeza. Alexandre, qual é a tua avaliação? Na minha avaliação foi que houve, né, neste evento uma congregação de todos os ufólogos do país inteiro unidos por uma única causa, que é o desacobertamento do caso Varginha. Então veio aí o Edson, o Peiti, o Pacatini, eu, entre outros, né, chegaram aqui para dar esse apoio à cidade de Varginha, né? E estamos aqui junto, reforçando, conferindo que o ET de Varginha é verdade, não é como outras pessoas aí botam em questionamento. Entendeu? E eu queria salientar, né, que recentemente teve um documentário tendencioso, né, que queria, de certa forma, pelo menos foi minha impressão, de desconstruir o caso Varginha. Foi dado voz para alguns ufólogos negacionistas, né, que já tinham até saído, na verdade, se auto-excluído da ufologia e, de repente, voltaram. Não sei qual foi a intenção dessa emissora de fazer essa chacrinha, né, negócio bem feio mesmo, mas nada disso abalou o caso Varginha, porque hoje nós temos mais de 150 testemunhas, civis e militares, que já falaram e participaram direta e indiretamente do caso. Então, assim, o caso Varginha segue forte. E eu percebo também que entre as testemunhas, todas elas falam das mesmas características, inclusive também o motor de amônia, né? O médico, as meninas aqui viram logo primeiro, né? Então tem assim uma como é que eu diria? Coerência. Uma coerência, entendeu? Então não tem como desconstruir isso. Estamos aqui para realmente validar. Afirmar. Que vem a sua memória, que quase nunca é citado, que você julga bem relevante. Olha, nesse momento, o que é mais relevante é ficar claro para o público que a criatura não era um mudinho. O Birajara Franco Rodrigues disse que era um mudinho em rede nacional, né? Mas isso é uma sandice, é uma birutice tremenda, e eu vou provar para vocês aí agora. O IPM do Exército, ele foi tendencioso, houve adulterações colocando filtro no mudinho, porque o mudinho é branco, e aí tinha que transformar ele numa coisa mais amarronzada. E a conclusão do IPM é que as meninas viram um mudinho sujo de lama porque tinha chovido. Só que para quem não acompanha o caso e não sabe, as meninas viram essa criatura por volta das 2h30, mais ou menos, da tarde. Não havia chovido ainda, então não tem como ser um mudinho sujo de lama. E, além do mais, existem testemunhas que afirmam que o mudinho estava, naquele horário, no estádio do Marcão. Então, não era o mudinho. Então, o que era essa criatura? Eu não consigo desassociar ao fenômeno OVNI, que foi bem intenso a partir do dia 13 de janeiro de 96 até o dia finalzinho ali de julho de 96. Ou seja, durante 6 meses, praticamente, essas criaturas estiveram aí perambulando
pela região, né, pelo sul de Minas, e também naves foram observadas por várias pessoas, foram filmadas, fotografadas, então o fenômeno foi real. Infelizmente foi acobertado pelo governo brasileiro e a pedido do governo americano. Hoje nós sabemos, naquela audiência que teve em Washington, agora dia 20 de janeiro de 96, que um militar da USAF, da Força Aérea Norte-Americana, afirmou ali, deu indicativo de que um C-17, portando aí cerca de 30, 40 militares americanos, né, estiveram no Brasil, sim, participando dessa operação. Só que tudo foi classificado como segurança nacional, né, como ultra secreto. E quais são os seus planos para os próximos meses no Brasil? O que é que você vai fazer? Olha, eu pretendo, depois do Carnaval, estar na região Nordeste, né, em Pernambuco, Piauí e Paraíba. Estou me programando para ir para esses estados brasileiros, porque tem intensificado lá a casuística ufológica. Muitos casos, né, em Barras, né, Piauí, Floriano, né, tem casos em Sumé, em Pocinhos, na Paraíba, né, e em Pernambuco a gente gostaria de tentar coletar alguma casuística ali. Parece que o Catimbau ali também, ou próximo ali ao Catimbau, seria uma área bem interessante para fazer investigações de campo. Muito bem. Edson, ainda sobre o caso Varginha, entre o que se sabe e o que se pode provar, existe uma boa distância. E, para isso, vem as documentações. No seu livro, ele é riquíssimo em documentações. O que é que falta mais para se bater o martelo, para, como você diz, a montagem desse quebra-cabeça? Falta um grupo que existe em Varginha abrir a boca, né, e liberar o que eles têm centralizado na mão deles, né? Sejam vídeos, sejam documentos, seja alguma coisa que a gente sabe que isso aconteceu aqui. Então, existe muito medo, muita intimidação, né, que ocorreu desde aquela época até os dias atuais. O próprio doutor Ítalo, ele depois da declaração dele, foi convidado a sair do hospital regional. Convidado a sair. E, assim, é uma felicidade que, pelo menos, a prefeitura de Varginha acabou empregando ele novamente na Secretaria de Saúde. Mas parece aí que deu uma reviravolta, que o serviço não estava sendo bem conduzido por um substituto, né, do doutor Ítalo Venturelli, e aí chamaram, o hospital regional chamou ele de volta. Né? Então eu entendo aí que essas pressões, elas continuam, né, vão continuar de alguma forma, mas a gente tem que lutar para trazer a verdade à tona. E você aí que está me assistindo, se é de Varginha, se faz parte desse grupo, se tem alguma coisa, traz à tona tudo isso para que o caso Varginha seja escrachado, né, para que a gente não sofra mais tentativas, né, de intimidação, de desconstrução do caso por parte de emissoras e nem por parte desses militares de inteligência que insistem em colocar panos quentes. Mas é aquela coisa, eu penso que o caso Varginha não tem jeito. É como tapar o sol com a peneira, né? Não vai conseguir tapar. Até hoje em dia tem testemunhas sendo ameaçadas, né, pelo fato de elas chegarem à tona e falar da verdade, né? Se o evento de Varginha fosse hoje, você acha que nós iríamos saber mais ou só mais? Certamente nós saberíamos mais, porque eles teriam que ter assim um sistema de bloqueio, de acobertamento muito mais eficiente do que eles tinham em 96. E hoje, exatamente, e hoje todo mundo tem um celular, e aí seria mais fácil ali gravar alguma coisa e isso vir à tona na mídia, né? Então eu creio que se fosse hoje, teria sido muito melhor. O nosso canal fala basicamente de ufuturismo. E falando do ufuturismo aqui em Varginha, você acha que esse turismo ajuda ou atrapalha a cidade? Eu acho que ajuda bastante o futurismo, porque faz com que as pessoas conheçam o caso, conheçam essa realidade, desfrutem de uma série de outras nuances da cidade, né? Da gastronomia mineira. E então eu acho que
ajuda muito. Mas como pesquisador, para pesquisa, você acha que implica em alguma... Não implica, porque não implica. Porque, assim, resistências, pessoas que fazem chacota, isso sempre vai existir, independente de existir o futurismo na cidade ou não. Então, vamos dizer assim, esse preconceito, vamos dizer assim, que as pessoas têm com o assunto OVNI, ele sempre vai existir. E o pesquisador, ele tem que ter habilidade para poder furar essa bolha e trazer à tona a verdade dos casos, né? Independente da chacota, da gracinha que vai ter, de chamar de louco, porque o pesquisador, ele sabe que o fenômeno é real e ele tem estrutura para cortar todo esse sistema de acobertamento, que não deixa de ser uma forma de acobertamento também, né? Porque as pessoas que vivenciam esses fatos, elas podem, vez ou outra, se sentirem acuadas por conta dessa intimidação, dessa brincadeira, da chacota, de tudo isso. Tanto é que as meninas aqui de Varginha, a gente vê que isso acabou afetando bastante a vida delas, né? Durante essa trajetória de 30 anos. Muito bem. Diante de tudo que você já pesquisou, você considera que nós sabemos o essencial? Não tem muito ainda para si? Olha, o caso Varginha ainda tem muito a trazer à tona, tá? É uma coxa de retalhos, é um quebra-cabeça e a gente sabe não muito ainda de tudo aquilo que aconteceu, porque não foi só em Varginha. Todas as cidades circunvizinhas foram invadidas por naves e por seres, né? O futuro vai mostrar essa realidade para nós. Muito obrigada por você conceder aqui essa entrevista pra gente e até breve. Pernambuco está... Isso aí. Em breve estaremos lá no Pernambuco, né, com o Alexandre Lauzide, nosso amigo, com a Ana Paula lá, com a equipe. E olha, vamos para o Catimbau e com sorte vamos ainda filmar, fotografar, ver, ter alguma interação com o fenômeno OVNI, que é muito real. Agradeço a oportunidade aí de vocês e sempre estamos à disposição. Tamo junto. Aquele final esse. Então a gente se vê em qualquer podcast, live. Então é isso aí, né, pessoal? Até o próxima live, podcast, vídeo com o Edson Aventura e Alexandre Lauzide.